O Rox disse que ainda precisa de 2 Akuma no Mi. Mas peraí, 2? Na real são 3, porque ele está tentando reparar uma fruta do diabo lendária, uma peça esquecida do quebra-cabeça do mundo de One Piece. Sejam bem-vindos de volta à tripulação do Tio Jorge, marujos. Hoje o mar tá agitado e o tema é pesado. O nome dele é Rox do Shebeck, o homem que ousou desafiar os deuses do topo do mundo. E a chave para isso pode estar numa Akuma no Mi que ninguém conhece, a Zoan chamada Zort. Essa fruta não é qualquer coisa não. Ela tem vontade própria, meu parceiro. Ela escolhe o seu portador. Pode até parecer poético, mas isso já foi dito antes. Lembra do Barba Negra falando que a Yami Yami no Mi reagiu a ele? Que ela o escolheu? Pois é, foi assim que ele virou o monstro que é hoje. Lá no capítulo 440 e 441, o próprio Tite diz algo sinistro. O sol ou a escuridão. Só um pode vencer. As duas forças não podem coexistir com o mesmo protagonismo. Uma sempre vai eclipsar a outra. Só que o mundo precisa das duas, né? Dia e noite, luz e trevas. Ambas são essenciais para manter o equilíbrio. E aí vem a pergunta que bagunça tudo. O que acontece quando o sol encontra a escuridão? Quando os dois se fundem, nasce o amanhecer. Isso marca o ponto de virada, o encontro das forças extremas, a transição entre o velho mundo e a nova era. E adivinha, a gente já sabe quem representa o dia, Luffy, e a noite, Tite. Mas e a terceira fruta? Aquela que representa o momento entre os dois, o verdadeiro amanhecer. Esse vídeo vai revelar a resposta. E o nome dela é Loki no Mi. Sim, o próprio Rox disse que precisa comer essa fruta para liberar o poder supremo dele. Mas detalhe importante, essa fruta só desperta totalmente nas mãos de um gigante de Elbaf. Loki é o elo perdido, a fusão entre luz e trevas, o símbolo do equilíbrio e o caos que isso pode causar. Luffy é o dia, Tite é a noite, e Loki é o crepúsculo, o ponto de ruptura. E é aí que a teoria começa a pegar fogo. Mas antes da gente mergulhar fundo nisso, deixa eu mandar um salve especial pro pessoal que fortaleceu o canal. Valeu demais, muito obrigado por tudo, vocês são quem mantém esse canal de pé. E se você tá vendo esse vídeo até agora, comenta aí embaixo. Ainda tô com a tripulação. Quero saber quem são os verdadeiros Nakamas que estão firmes nessa jornada. Agora segura o copo porque a teoria vai decolar. O conceito de dia e noite já apareceu várias vezes em One Piece. Em Zou, por exemplo, Nekomamushi e Inuarashi revezam a guarda como se fossem encarnações do Sol e da Lua. E tem mais, muitos povos veneram o deus do Sol, mas ninguém presta atenção à noite. E se existir mesmo um deus das trevas? Um ser que ficou esquecido, ignorado, ressentido. A noite dura o mesmo que o dia, mas ninguém agradece a escuridão, ninguém celebra a noite. E é aí que Loki desperta, não como herói, mas como o agente do caos absoluto. Imagina um mundo tremendo quando o deus da escuridão se levantar. Ele traz o medo, o desequilíbrio. E é aí que o deus do sol precisa surgir para restaurar a ordem. Mas olha o paradoxo. Quando a luz vence, é aclamada. Quando a escuridão vence, é demonizada. Mesmo que as duas sejam essenciais. Só uma recebe os aplausos. E é isso que Loki quer mudar. Ele representa o meio termo. Nem só luz, nem só trevas, mas o equilíbrio entre ambas. E sabe o que mais? Essa fruta lendária que o próprio Rox queria foi criada para estar nas mãos de um rei dos gigantes, um guerreiro capaz de destruir até Mary Joyce. Lá no passado, o rei Harald teve a chance de comer essa fruta, mas recusou. Rox tentou convencê-lo várias vezes e falhou. E aí vem a bomba. 14 anos atrás, durante um grande incidente, essa fruta foi roubada. E quem foi o principal suspeito? Ele mesmo, Loki. Até hoje, ninguém sabe ao certo se ele realmente comeu a fruta, mas os próprios gigantes o prenderam debaixo da árvore Adam, usando correntes de Kairosek, o que levanta a suspeita de que ele tem sim uma Akuma no Mi poderosa. E aí, entra uma fala bombástica da Big Mom. Se o Loki fosse meu filho, ele seria forte o suficiente para enfrentar o Barba Branca, o Kaido e o Shanks, e se tornar o rei dos piratas. Você tem noção do que isso significa? Loki pode ter uma fruta lendária com o poder de fortalecer outros gigantes sem tirar a consciência deles, diferente da magia negra usada por Imu com o Anel Abyss, que criava demônios, mas destruía a mente dos guerreiros. E esse tipo de habilidade é característica de uma paramécia, a terceira classe das Akuma no Mi. Ou seja, temos um equilíbrio perfeito aqui. Yami Yami no Mi, Logia, o poder da escuridão, escolhido por Barba Negra. Hito Hito no Mi, modelo Nika, Zoan, o deus do sol, encarnado em Luffy. E a Loki no Mi, Paramécia, a fruta da aurora, o elo entre os dois extremos. 3 frutas, 3 caminhos, 3 forças lendárias criadas para representar o ciclo eterno do mundo. Na parte 2, eu vou te contar mais sobre os poderes dessas frutas, as pistas deixadas pelo Oda, e o impacto que elas podem ter no desfecho final de One Piece. Mas agora eu quero saber de você, qual dos 3 deuses você acha que vai vencer no final? Comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com outro Nakama que pira em teorias malucas.
E agora vamos dar uma olhada nesse conceito do Yin e Yang. Isso também é interessante porque ao longo de toda a história de One Piece, desde muito tempo atrás, esse símbolo do Yin e Yang é usado para representar o clã dos D e também os dragões celestiais. O clã dos D é associado ao Yang, o lado branco, positivo. Eles estão ligados ao lado da luz. Já os dragões celestiais são do lado negro, o lado negativo. Então vamos falar primeiro sobre o clã dos D, já que eles são quem carregam o lado positivo. Eles representam o sol, a luz, e também são eles que protegem essa luz, que são os poneglyphs. E foi o Joy Boy ou o Nika quem trouxe essa luz ao mundo. Eles também estão ligados ao exército revolucionário. Eles é que fazem oposição à escuridão, que nesse caso é representada pelos dragões celestiais. Aqui também dá para perceber que, embora o clã dos D esteja do lado do Yang, do lado branco, ainda assim existe aquele pontinho preto dentro do Yang. E dizem que esse ponto de escuridão é justamente o Barba Negra. É curioso porque mesmo você estando do lado da luz, ainda assim sempre vai existir pelo menos uma pequena porção de trevas. E nesse caso, acontece que o Barba Negra é essa parte. Dá pra ver claramente que, entre todos os membros do clã dos D, quando se trata de maldade, é ele quem se destaca. Já do lado dos dragões celestiais, acontece algo parecido. Existe ali um pontinho de luz, e quem representa isso é o Shanks. Mas claro, a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque hoje o foco é falar dos inimigos do Luffy. Então, depois de falarmos do Barba Negra como vilão e provável adversário do Luffy num futuro próximo, vamos agora para o Imu-sama. No caso do Imu-sama, todo mundo sabe que o grande inimigo dele era o Joy Boy e que ele morre de medo disso. Não só medo, mas preocupação real de que o Joy Boy volte algum dia. E dá pra ver que, entre todos os antagonistas de One Piece, o Imu-sama é o mais dedicado a lutar contra o clã dos D. A prova disso são aquelas fotos que ele mesmo rasgou lá no Jardim Secreto. Fotos do Luffy e do Barba Negra, que pertencem ao clã dos D. Por isso fica evidente que, desde muito tempo atrás até hoje, o Imu-sama sempre foi contra todos os membros do clã dos D. E é por isso que muita gente na comunidade de One Piece fica confusa. Eles não sabem dizer quem vai ser de fato o último grande adversário do Luffy. Porque de um lado tem o Barba Negra, que é fortíssimo, e do outro surge o Imu-sama, que também tem um poder absurdo. A gente viu isso em Elbaf, quando o Imu-sama tomou posse do corpo do Gunko. Então tem gente que acredita que entre esses dois, quem vai enfrentar primeiro o Luffy é o Barba Negra. Ou seja, o que muitos pensam é que primeiro vai acontecer a luta entre o Luffy e o Barba Negra. Quando o Luffy derrotar o Barba Negra, olha só que conclusão logo de cara, ele vai completar os Poneglyphs, que vão levar ele até o tesouro do One Piece. E, depois de encontrar o One Piece, eles finalmente vão descobrir toda a verdade, tanto sobre o século perdido, quanto sobre o Imu-sama. E só depois disso é que o Luffy vai enfrentar o Imu-sama. Quando ele vencer essa luta, aí sim o Luffy vai poder realizar seu sonho de se tornar o homem mais livre do mundo inteiro. Então a pergunta é, e vocês, o que acham? Será que o primeiro grande inimigo do Luffy vai ser o Barba Negra e o Imu-sama vai ser o último vilão definitivo? Se for por mim, eu acredito que o Imu-sama ainda vai ser o verdadeiro adversário final do Luffy. Porque, se você for parar pra pensar, durante toda a história de One Piece, os piratas sempre foram rivais entre si. Mas é como se fosse uma corrida para ver quem encontra o One Piece primeiro. Então, tecnicamente, eles acabam sendo inimigos uns dos outros porque todos estão disputando o mesmo tesouro. Mas isso não quer dizer que esses piratas que estão competindo querem eliminar todos os outros piratas. Não é bem assim. Enquanto, por outro lado, do lado do Imo e do governo mundial, eles sim são os que realmente se opõem aos piratas. Por isso, na minha opinião, se existe mesmo um último inimigo que o Luffy vai enfrentar, um adversário que representa a maior oposição a eles, vai ser esse grupo que é o governo mundial. E acontece que o Imu-sama é justamente o líder supremo dessa organização. Então, para mim, o último grande inimigo do Luffy não vai ser outro pirata, mas sim alguém que faz parte do governo mundial. Mas enfim, depois disso, galera, é isso. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Então, o que vocês acham? Quem vai ser o último adversário do Luffy? O Barba Negra ou o Imo? Comentem aí embaixo. E eu já tô até me enrolando aqui de novo. E antes de encerrar de vez, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo de One Piece. E um agradecimento mais que especial a todos os membros do canal. Vocês são incríveis e fazem parte da base que mantém essa tripulação firme e forte. Valeu demais pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo, meus nakamas. Até lá e rumo ao One Piece.